Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se encontra preferencialmente em casa nesses tempos de quarentena. Eu sou o professor Robson Gomes Filho e desejo que você seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula do canal História Online. Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula de número 11 da nossa playlist, do nosso curso de História de Goiás, que eu estou ministrando para o curso de História da Universidade Estadual de Goiás, campus sudeste da cidade de Morrinhos. O curso de História de Goiás, nós fizemos algumas aulas aqui no nosso canal, encerramos hoje, essa é a nossa última aula, pelo menos vinculado ao curso de História da UEG, que eu estou fazendo remotamente. Agora, é claro que eu pretendo continuar gravando outras aulas, também de História Medieval, como eu já gravei, de Metodologia da História, como eu já gravei, como de História de Goiás, que eu estou gravando e encerrando aqui hoje, tá bom? Nós começamos desde o descobrimento ou da chegada dos bandeirantes em Goiás, no século XVIII, passamos pelo século XIX, pelo ouro, passamos pelo medo em Goiás, discutimos uma série de questões importantes do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, e hoje nós encerramos o nosso curso de História de Goiás com um dos acontecimentos recentes mais importantes da história do Estado, especialmente do ponto de vista da catástrofe. Hoje nós vamos falar do acidente com o Césio 137, ocorrido em Goiânia em 1987, tá bom? E é um assunto duro de se falar, especialmente diante da maior tragédia sanitária da história do país, que está acontecendo nesse momento com a Covid-19. A maior tragédia em termos de saúde, a maior tragédia em termos de sanitarismo, uma das maiores tragédias em termos de perca de vida humana, talvez comparável, ou pelo menos discutível, só em comparação com o genocídio indígena e com a escravidão. Nós estamos vivendo esse momento histórico muito triste, e aí nós vamos encerrar também o nosso curso de História de Goiás, falando um pouquinho sobre outro acontecimento trágico, dessa vez não na história do Brasil como um todo, mas na cidade de Goiânia, para o estado de Goiás, de maneira muito especial. Ok? Para a gente começar a nossa aula, como sempre, vamos falar um pouquinho da nossa bibliografia. Olha só, o texto que a gente vai discutir na aula de hoje é o texto do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, professor da Universidade Estadual de Goiás, meu colega, professor no campus de Anápolis. O texto que nós vamos discutir é um capítulo da sua tese de doutorado que fala sobre o acidente com o Césio 137, sua tese de doutorado em Sociologia defendida na UNB no ano de 2006, ficou um númerozinho errado aí, é intitulada As Representações do Medo e das Catástrofes em Goiás. Nós já discutimos um texto do professor Eliezer em uma das nossas videoaulas aqui, discutindo sobre o medo em Goiás, falando sobre o medo e as representações dele derivadas aqui no estado, especialmente no século XIX. Agora nós vamos voltar a falar desse texto, nós vamos voltar a utilizar o texto do professor Eliezer, mas no século XX e com a última grande catástrofe até a Covid-19, pelo menos aqui no estado de Goiás, que foi o acidente com o Césio 137. Olha só então, para a gente falar sobre isso, nós vamos começar falando, evidentemente, do próprio acidente em si, para a gente entender o que foi esse acidente com o Césio 137 e por que é considerado uma das maiores tragédias da história do Brasil, comparável em termos de acidente radioativo somente a Chernobyl. Olha só, o acidente durou oficialmente do dia 29 de setembro de 1987, quando foi descoberto, não na verdade quando aconteceu o acidente, mas quando as autoridades descobriram o que tinha acontecido, sobre o que a gente vai falar daqui a pouquinho, ao dia 23 de dezembro de 1987. Então, praticamente setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses de situação de calamidade na cidade de Goiânia por conta do acidente radioativo com o Césio 137. Então, quando as autoridades declararam que Goiânia havia sido oficialmente descontaminada. Então, somente em dezembro de 1987. Então, vamos entender o que foi, como aconteceu esse acidente em si. Mas, de uma maneira geral,
só para explicar, aconteceu que 2 catadores de lixo autônomos, enfim, encontraram uma cápsula selada com césio, né? Dentro dela tinha uma pedra de césio 137 utilizada em aparelhos de radiografia de um antigo hospital de Goiânia e que foi abandonada. Esse aí o primeiro problema, foi isso. Essa cápsula foi abandonada e pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não tinham conhecimento da gravidade daquilo, apanharam esse objeto e abriram, né, amarretadas, abriram essa cápsula que estava revestida de chumbo e pegaram essa pedra radioativa, venderam para o dono de um ferro velho, enfim, que, achando que era uma pedra preciosa, acabou fazendo com que essa pedra circulasse em Goiânia de uma maneira geral. Então, durante alguns dias essa pedra circulou em Goiânia, os farelos, o pó dessa pedra circulou em Goiânia, tinha um brilho azul, especialmente à noite, no escuro, fazia com que as pessoas se encantassem e fez, enfim, com que houvesse um raio de contaminação radioativa em Goiânia bastante extenso, tá bom? Então, em resumo, foi isso que levou ao acidente. Agora vamos entender alguns detalhes importantes para a gente perceber como e o que aconteceu no acidente do Césio 137 em Goiânia. Olha só, então sobre o acidente em si. Os autônomos, esses sobre os quais eu falei, chamavam-se Roberto Alves Santos e Wagner Mota, que retiraram a blindagem de chumbo e venderam-na juntamente com o cilindro contendo o Césio 137 a Devair Alves Ferreira, dono de um ferro velho, que, fascinado pelo brilho noturno do Césio 137, distribuiu para amigos e familiares, ampliando a contaminação. As pessoas contaminadas quase que imediatamente passaram a sentir os efeitos da radiação no organismo, perda do paladar, náuseas, vômitos, dores e queimaduras na pele. Elas e alguns médicos consultados associaram sintomas a uma intoxicação alimentar. Maria Gabriela Ferreira Alves intuiu que os sintomas poderiam estar associados à peça que brilhava no escuro. Então, olha só, o que acontece foi isso. Então, uma pessoa humilde, simples, se encantou com o brilho dessa pedra que foi encontrada por esses 2 catadores de lixo, enfim, 2 autônomos que venderam para ele, dono de um ferro velho. Ele, encantado com essa pedra, achando que podia ser preciosa, enfim, acabou distribuindo pedaços dela para amigos, familiares. Enfim, essas pessoas se contaminaram, andavam nos ônibus, circulavam pela cidade, fazendo com que a radiação e a radioatividade, enfim, se espalhasse por toda a cidade de Goiânia. Então foi uma situação bastante grave que aconteceu. Inicialmente, os médicos que atenderam as pessoas que imediatamente começaram a sentir os efeitos da radiação trataram como intoxicação alimentar, até que uma mulher, simplesmente uma das envolvidas, associou esses sintomas à pedra e falou com as autoridades, enfim, e se descobriu o que estava acontecendo. Olha só. Diante disso, com a ajuda de um empregado, Geraldo Guilherme da Silva, levou-a de ônibus coletivo à vigilância sanitária. De início, os técnicos não identificaram o material, mas o cruzamento de informações entre eles e os médicos do Hospital de Doenças Tropicais, para onde foram muitos dos irradiados, levantou a suspeita de contaminação radioativa. No dia 29 de setembro de 1987, foi chamado um físico, Walter Mendes Ferreira, para examinar o equipamento detectando a contaminação radioativa. É digno de nota que, quando o físico chegou à agência, policiais do Corpo de Bombeiros estavam lá para jogar a peça em algum rio. Se isso fosse feito, multiplicaria a proporção da tragédia. Então vejam, olha só o que é uma sequência de erros, uma sequência de equívocos, uma sequência de, enfim, de tragédias que vai levando a uma tragédia maior. Então as pessoas que estavam irradiadas, enfim, que estavam contaminadas, estavam sendo tratadas como infecção alimentar ou algum problema intestinal, principalmente por causa dos vômitos, das náuseas, enfim, da perda do olfato, do paladar, semelhante ao que acontece com a Covid. E, enfim, até que as autoridades, depois que o Guilherme Geraldo da Silva levou a vigilância sanitária à pedra, começaram a associar com a possível contaminação radioativa. E isso fez, então, com que as autoridades do estado de Goiás, naquele momento, chamassem pessoas conhecidas, no caso aí o físico Walter Mendes Ferreira, que detectou, enfim, a radioatividade e descobriu que aquela pedra se tratava de um césio 137 e a gravidade de proporções inimagináveis. Com detalhe que o Eliezer traz aqui para nós,
que esse físico, quando ele chegou, os bombeiros estavam lá para jogar no rio. Imagina se a pedra de Césio 137 vai parar num rio de abastecimento de água em Goiânia. A tragédia teria ganhado proporções inimagináveis. Então, olha só o que aconteceu. Né? Isso aconteceu aqui no estado de Goiás, em 1987, e levou a uma situação de tragédia. Okay? Quais foram as ações das autoridades? Né? Imediatamente, as autoridades estaduais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros isolam as áreas contaminadas, o prédio da Vigilância Sanitária, os ferros velhos e residências do bairro Popular, levando as famílias para casas de parentes. No dia seguinte, 30 de setembro, os técnicos da CNN vieram para assumir o controle da situação. No ginásio Rio Vermelho, milhares de pessoas são monitoradas com um contador Geiger, a fim de detectar uma possível radiação. As irradiadas são isoladas e levadas para o prédio da Fundação Bem-Estar do Menor, a FEBEM, e para o albergue Bom Samaritano. Por outro lado, trabalhadores braçais de órgãos do Estado, da Prefeitura e da iniciativa privada são convocados para a tarefa de descontaminação da cidade. Então vejam nessa foto aqui a utilização justamente desse aparelho, contador Geiger, que media, enfim, os graus de radiação, se a pessoa tinha sido contaminada com radiação, e milhares de pessoas que potencialmente estavam contaminadas foram enfim, examinadas no ginásio Rio Vermelho, esse ambiente que aparece aqui na foto, e as que tinham algum grau de contaminação eram isoladas, enfim, imagina a situação pela qual passou o estado de Goiás nesse momento. Com detalhe, as autoridades ainda hoje são acusadas, processadas por a contaminação de pessoas que trabalharam na descontaminação da cidade, por contaminação de pessoas que estavam trabalhando nesse processo de averiguação, de examinação, se as pessoas estavam contaminadas ou não. Tem uma série de problemas logísticos ocorridos durante esse processo de descontaminação, de isolamento, principalmente pelo fato de ter se permitido que um aparelho como esse fosse descartado no lixo da forma como foi e ter sido encontrado pelas pessoas como foi. Enfim, o Estado teve uma série de responsabilidades, mas ainda assim é importante em tempos como esse que a gente está vivendo, é importante se ressaltar que o Estado, pelo menos nesse momento, as autoridades não trataram como sendo uma pedrinha, como sendo um césiozinho, enfim, né, minimizando o grau e a importância da tragédia que tinha acontecido na cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás, no Brasil, de proporções, mais uma vez, somente comparáveis a Chernobyl. Okay? Portanto, pode-se dizer que é o segundo acidente radioativo mais importante da história que nós temos, que aconteceu aqui na cidade de Goiânia, também por responsabilidade das autoridades, mas que pelo menos as autoridades agiram imediatamente, se esforçaram, não minimizaram o problema, enfim, atuaram para solucionar e não minimizar o problema, como tem acontecido, infelizmente, com parte das autoridades civis que nós temos no Brasil hoje, no caso da Covid-19, em que nós estamos nos aproximando, nesse momento que eu estou gravando a aula, a 300 mil pessoas mortas pela Covid no Brasil. Então, para a gente ter noção da dimensão do problema e da importância de uma ação efetiva do Estado, das autoridades públicas, das autoridades civis, no momento em que uma tragédia começa a acontecer e que começa a ganhar as proporções que ganhou o Césio 137, que tem ganhado também a Covid-19 no Brasil, em Goiás, no mundo. Ok? Adiante, então, esse foi o acidente, foi isso que aconteceu, em resumo. Agora, quais foram as consequências imediatas decorrido desse acidente? Primeiro, o Eliezer Cardoso de Oliveira já traz para nós uma reflexão importante sobre o medo e a angústia da população. Imagina, confrontados, aqui citando Elza Guedes Chaves, dentro da tese do próprio Eliezer, ela diz o seguinte: confrontados com o impacto dos acontecimentos, os moradores da cidade foram sendo tomados por sentimentos de apreensão, incerteza, preocupação, medo e, em alguns casos, pânico.
que se ampliavam frente às matérias publicadas pela imprensa e veiculadas por canais de televisão e emissoras de rádio. Então imagina o pânico da população, porque a radiação, para quem não conhece, eu também não sou um entendedor desse elemento químico e dessa, enfim, da questão da radioatividade, mas o fato é que a radiação ou a radioatividade, ela causa não apenas impactos imediatos do ponto de vista das náuseas, vômitos, etc., como eu citei, mas causa câncer diretamente, é um responsável direto para que se causar câncer, leva à morte, dependendo do grau de proximidade que você teve ou do grau de contaminação com radioatividade, e uma série de outras sequelas que as pessoas que foram contaminadas ainda hoje sentem. 34 anos depois, as pessoas ainda sentem essas sequelas. Portanto, qualquer pessoa, e aí eu falo da minha família mesmo, eu nasci um ano depois, eu nasci em dezembro de 1988. Então, a minha irmã já era nascida pequena, tinha 1 ano de idade. Imagina para minha mãe, imagina para os meus avós, para o meu pai, para minha família, para os meus tios, o medo, o pânico, e para todas as pessoas que estavam em Goiânia, de saber se foi contaminado ou não. Porque vejam, na melhor das hipóteses, que quando se suspeitava que aquela pedra, que aquela coisa de brilho azul era algo que podia ter causado os problemas de saúde, quando se suspeitou isso, foi levada uma pedra de césio 137 num ônibus coletivo. E qualquer pessoa com proximidade que foi contaminada com radiação podia levar para casa essa radiação. Então, o que a gente está falando aqui é algo muito semelhante, em termos, claro, proporções diferentes, com o que a gente vive agora com a Covid-19. Ou seja, você vai na rua, você trabalha e não sabe se pegou um vírus que não tá, por não ter nenhum tipo de sintomas, está levando para casa um vírus que pode ser letal, que pode ser e tem sido para pelo menos quase 300 mil pessoas letal. E você pode estar levando a morte para dentro de casa, para alguém da sua família, para um amigo, enfim, para uma pessoa desconhecida. Então, o mesmo aconteceu em Goiânia e as pessoas tinham medo de que poderiam estar contaminadas, poderiam ter sido contaminadas por qualquer pessoa na rua, no trabalho, em casa, enfim. Qualquer um poderia ter sido contaminado em Goiânia. Então, as pessoas sentiram medo, angústia, pavor, e isso levou a uma série de consequências sobre as quais a gente vai estar falando aqui, mas que mostram os lados piores da natureza humana, que é justamente causada principalmente por momentos de pânico, por momentos de medo. Okay? Por exemplo, olha só, nessa foto que eu trouxe para vocês, a polícia, aqui dá para ver a polícia fazendo um cordão de isolamento, especialmente para que as pessoas não chegassem perto, evidentemente, porque o caixão, embora tenha sido lacrado, podia ter algum grau de radioatividade, enfim, existia algum tipo de risco, mas também muitas pessoas se revoltaram, como a gente vai falar daqui a pouquinho, porque não queriam aceitar que as pessoas fossem enterradas em Goiânia, né, com medo da contaminação do solo, enfim, uma série de medos, de pavores que levaram as pessoas, evidentemente, a atitudes discriminatórias, atitudes, enfim, que são absolutamente condenáveis em todos os níveis e proporções. As vítimas, né, e vítimas fatais de fato, antes eu já chamo atenção para essa cena, né, olha só, assim como na Covid-19 as pessoas não podem velar os seus mortos com o caixão aberto, né, o caixão tem que estar fechado, e no caso ainda de radioatividade, lacrado, né, para que não contaminasse as pessoas. Imagina o sofrimento da família, não podendo sequer velar os seus entes queridos. Mas olha só, em termos humanos, então, o acidente com o Césio 137 deixou um saldo oficial de 4 mortes. Maria Gabriela, Leide das Neves, uma menina de apenas 4 anos de idade, sobre quem a gente vai falar um pouco mais para frente, Israel Batista e Edmilson Alves, todas em outubro de 1987, portanto, praticamente menos de um mês depois da contaminação. E centenas de vítimas divididas em grupo. Em grupo 1, aquelas que receberam altas doses de radiação. Esses são os números oficiais, tá, pessoal? Pelo menos que o Estado divulga, mas já se tem outros números hoje que a imprensa, que os pesquisadores encontram que vai muito acima desses números oficiais divulgados. Então, o primeiro grupo, pessoas que receberam altas doses de radiação, um total de 53 pessoas. Grupo 2, aquelas que receberam doses de radiação consideradas médias, um total de 44 pessoas. Grupo 3, geralmente vizinhos dos focos
e parentes que ficaram expostos ao risco de radiação, um total de 517 pessoas. Esses números oficiais não foram aceitos por organizações ambientais, Associação de Vítimas, Ministério Público e estudiosos. Portanto, são números oficiais, mas que só contentam ao Estado, porque as pessoas, as instituições que acompanham e que acompanharam as vítimas têm saldos muito maiores, muito mais alarmantes do que esses dados oficiais apresentados pelo Estado. Diante disso, o governo do Estado, no ajustamento com o Ministério Público, criou mais um grupo de mais 417 pessoas que terão acompanhamento médico ou pensão, se for o caso. O certo é que os critérios para a definição das vítimas do acidente não são baseados apenas em fatores objetivos, mas decorrem da pressão social e da mobilização política. Então veja, primeiro, o saldo de mortes oficial, 4 pessoas. 4 pessoas morreram de imediato. Parece um número baixo, parece um número pouco, especialmente no momento como a gente vive que agora que ontem faleceram oficialmente mais de 2.800 pessoas, hoje mais de 2.700 pessoas, diariamente quase 3.000 pessoas morrendo nos últimos dias aqui no Brasil de Covid-19. Falar em 4 mortes parece pouco, mas não é, porque essas 4 pessoas, mais uma vez, tinham famílias. Tá? Assim, para a gente ter uma dimensão do tamanho da tragédia que a gente vive hoje no Brasil. Então, cada uma dessas pessoas tinha família, cada uma dessas pessoas tinha amigo. No caso da Leide das Neves, uma criança de 4 anos de idade, daqui a pouquinho eu vou mostrar uma foto dela para vocês, mas 4 anos de idade teve a vida interrompida, justamente porque era sobrinha do dono do ferro velho que comprou essa pedra de césio. Ela brincou, passou no cabelo, passou no corpo, passou na roupa e comeu sem lavar as mãos, com as mãos sujas, contaminadas de césio 137, e veio a óbito. Então, são histórias tristes, histórias de pessoas que perderam a vida, que tiveram a vida interrompida, também por ineficiência do Estado em lidar com o problema, para evitar que o problema acontecesse, como também, evidentemente, por conta de uma tragédia, um acidente de proporções que até hoje a gente não tem uma dimensão muito exata do que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas morreram de câncer posteriormente, esse câncer sem estar associado diretamente, ou pelo menos oficialmente, ao césio 137. Mas pessoas que tiveram algum tipo de contaminação poderiam, e certamente desenvolveram câncer, desenvolveram outros tipos de doenças, e que, por não saber se estavam ou não contaminados, porque a gente tem como números oficiais só as pessoas que o Estado conseguiu analisar, averiguar, passar o aparelho para poder dizer se tinha radiação ou não, se tinha contaminação ou não. Agora imagina a quantidade de pessoas que não passaram por esse tipo de triagem, que estavam contaminadas, desenvolveram doenças, familiares dessas pessoas desenvolveram doenças muitas vezes que podem ter passado de pais para filhos, enfim. A gente está falando de algo cujas proporções ainda hoje a gente não tem uma dimensão ou consegue mensurar muito bem. Tá? Mas o fato então é que, como Eliezer bem ressalta, o fato é que a definição de quem são vítimas de fato de um acidente radioativo como esse não tem critérios tão objetivos. Se depende, evidentemente, de pressão das associações, pressão do Ministério Público, enfim, pressão das entidades competentes para que o Estado reconheça como vítima e devolva a essas pessoas um mínimo de dignidade diante de uma doença desenvolvida por conta de uma falta de responsabilidade do Estado em lidar com aparelhos como esse, que continha o césio 137. Agora, imagina, isso a gente está falando do Estado ser responsabilizado, tendo que pagar assistência médica e pensão para pessoas que tiveram sequelas de algo cuja a responsabilidade do Estado está em não ter agido antes, prevenido que o acidente acontecesse. Agora imagina se o Estado for responsabilizado, como deveria ser responsabilizado, pela morte de cada uma das pessoas que tiveram Covid. Justamente porque minimizou a pandemia, justamente porque não agiu como deveria agir, porque não só não apoiou, como boicotou instrumentos importantes como o uso de máscaras, como lockdown, como distanciamento social, enfim, que utilizou-se de remédios comprovadamente ineficazes, gastou dinheiro público, enfim. Se o Estado for responsabilizado pela morte de cada uma dessas pessoas, imagina o rombo que a gente não tem no Brasil. E o Estado, digo mais uma vez, o Estado tem que ser responsabilizado, não só pelas as pessoas que morreram, mas pelas pessoas que vão ter sequelas da Covid-19, que ainda hoje são desconhecidas. Enfim, isso para a gente ter uma noção da dimensão do que é um acidente
né? A gente pensando uma pandemia como um acidente talvez da natureza, enfim, mas que a maneira como o Estado lida com isso, dentro das suas responsabilidades, de acidente não tem nada. Né? Então aí é uma questão de responsabilidade do Estado, ou para que o acidente não aconteça, ou para que uma vez que o acidente aconteça, ele se responsabilize por liderar as ações necessárias para conter o aumento dessa tragédia. Ok? Mas vamos lá. Adiante então. Além das vítimas, sobre o tratamento, né? Olha só que situação curiosa. Um dos remédios utilizados para combater a radiação é o azul da Prússia, efetivo desde que usado até no máximo 48 horas após a contaminação. Então, existe remédio contra esse tipo de contaminação? Existe. Esse remédio, chamado curiosamente de azul da Prússia, ele descontamina pessoas contaminadas com a radiação, especialmente do Césio-137. Agora, ele só tem eficácia se for aplicado, se for utilizado em até 48 horas depois da contaminação. Agora, quem tinha condições de ser descontaminado em 48 horas, sendo que só foi descoberto o acidente dias depois que a pedra já estava circulando pela cidade de Goiânia, né? Como não existia um produto no Brasil, essa azul Prússia não existia no Brasil em 1987, ele só foi utilizado 2 semanas após a descoberta da contaminação. Ainda tem esse problema, né? Além do problema ter sido descoberto já dias depois de ter ocorrido, esse remédio não tinha no Brasil. Teve que ser importado e chegou 2 semanas depois que o acidente já tinha sido descoberto. Portanto, as pessoas foram contaminadas e o efeito do remédio era praticamente nulo. Um dos médicos responsáveis pelo tratamento dos doentes mais graves criou uma sauna atômica e utilizou ginástica na rotina de tratamento dos doentes para apressar a liberação do césio pelo suor. Olha só o tipo de tratamento absolutamente experimental que se teve que fazer em Goiânia, na tentativa desesperada, evidentemente, de salvar a vida das pessoas. Então, um dos médicos responsáveis pelo tratamento das pessoas contaminados com Césio-137, criou uma espécie de sauna atômica. O que é uma sauna atômica? Uma sauna que as pessoas entram para poder suar e tentar expurgar por meio do suor essa contaminação, ou com exercício de ginástica, enfim, tentando, de alguma forma, solucionar um problema sem produtos farmacêuticos, justamente porque os farmacológicos eram praticamente desconhecidos. Porque esse evento ocorrido no Brasil era praticamente inédito, não só no Brasil, mas no mundo. Então não se sabia exatamente o que fazer numa situação como essa, que era praticamente imprevisível, né? Mais uma vez, que poderia ter sido prevista, ou pelo menos prevenida, se houvesse ação do poder responsável, seja pelos hospitais, seja pelos aparelhos, se for hospital particular, se for hospital público, enfim, para não permitir que um lixo atômico radioativo como esse ficasse à espera de uma pessoa humilde e ignorante com relação ao que tem ali dentro, buscá-lo e espalhar pela cidade, como aconteceu. Esses exemplos demonstram que mesmo especialistas utilizavam improvisação diante do inusitado do acidente. O irônico é que o tratamento das vítimas de Césio foram reutilizados métodos que lembravam a medicina antes da Revolução Pasteuriana, medicamentos diuréticos, sudoríferos e diarreicos. Então, o Eliezer fez uma análise interessante aqui. Esses remédios ou esses tratamentos foram muito efetivos antes da chamada Revolução Pasteuriana, que foi basicamente a Revolução Química, né, que percebeu, que descobriu os micro-organismos, os vírus, as bactérias, etc. Enfim, a partir ali de meados do século XIX, foi possível descobrir que existiam micro-organismos e, a partir disso, soluções químicas para combater, para melhorar, para tratar, enfim, né? Antes de se descobrir que existiam micro-organismos, o tipo de tratamento que existia, como a gente já falou aqui, por exemplo, na aula sobre a história das doenças em Goiás, né, a história da saúde em Goiás, tratamentos como suar, né, ou seja, remédios ou enfim, atividades para suar, para expurgar, diuréticos, né, para poder urinar, para poder defecar, enfim, para expurgar do próprio corpo aquilo que estaria causando a doença. Então, esse foi o tipo de tratamento que, de imediato, diante do ineditismo da catástrofe ocorrida em Goiás, os especialistas se utilizaram para tentar tratar as pessoas. Adiante, o lixo radioativo. Ainda em 1987, houve uma intensa discussão sobre o local onde seriam levados os rejeitos radioativos de Goiânia. Diante das tentativas fracassadas de levar o lixo radioativo para fora de Goiás,
ficou definido que o material ficaria provisoriamente num depósito de Abadia de Goiás, a 23 quilômetros de Goiânia. 10 anos depois do acidente, no dia 5 de junho de 1997, o provisório tornou-se oficialmente permanente, sendo inaugurado o depósito definitivo de lixo radioativo. Aí é uma outra questão, né? De repente se descobre então que tem uma série de objetos contaminados de radiação. Então passou o seu aparelho, descobriu o que estava, ou pelo menos a região onde a contaminação aconteceu de maneira mais forte, ou o epicentro da contaminação, teve praticamente ser descartado tudo. Tem alguns documentários sobre o Césio-137, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar esses documentários, reportagens, etc., em que as pessoas que viveram na época, que eram próximas desse ferro velho, ou mesmo as pessoas que viviam no ferro velho, tiveram a sua casa, os seus bens, as suas fotografias, os seus documentos, tudo, absolutamente tudo, retirado e depositado nesse local a 23 quilômetros de Goiânia, que se escolheu para fazer esse depósito de lixo radioativo, uma espécie de lixão do lixo radioativo, né, na cidade de Abadia de Goiás. Então o fato então é que essas pessoas perderam praticamente tudo. A casa, os móveis, fotografias, documentos, recordações, a sua memória de fato do seu passado foi retirado, foi alijado disso por conta desse acidente, dessa catástrofe. E tinha que ser, de fato, não tinha como permanecer esses objetos, uma vez que eles não tinham como ser descontaminados, ou se descontaminados perderia, por exemplo, no caso de fotos, papéis, documentos, etc. Ok? Dito isso, pessoal, entendido o acidente, vamos para aquilo que o professor Eliezer Cardoso de Oliveira entende como sendo as representações do acidente, portanto, o que isso significou de fato. Está aqui o cilindro, né, que contém o Césio-137, como ele foi encontrado, aberto, né, e causado esse acidente como um todo. Na página 228, o professor Eliezer Cardoso de Oliveira diz o seguinte: o acidente com o Césio-137 foi a maior catástrofe de Goiás por causa do inusitado do ocorrido e por seus danos conceituais à identidade goiana. Então, olha, Goiás passou por uma série de catástrofes, e na tese do professor Eliezer ele trata de várias, né? A enchente do Rio Vermelho, incêndio de igrejas, enfim, tem uma série de catástrofes, sem contar o genocídio indígena no estado de Goiás, sobre o qual a gente já falou, tem uma série de tragédias e de catástrofes na história de Goiás. Mas o Césio-137, esse acidente, ele pode ser considerado a maior de todas elas, por conta justamente da gente não conseguir mensurar o impacto disso do ponto de vista numérico, do ponto de vista objetivo. Agora, do ponto de vista da representação, foi um marco também para a identidade goiana. Né? Foi um marco para a maneira como o próprio goiano se via e se representava. Vamos entender por quê. Olha só, para a gente começar falando um pouquinho sobre as representações da questão do acidente do Césio-137 na imprensa. Vejam, notícias locais, primeiro em Goiânia mesmo, dos jornais locais. As notícias geraram pânico dia após dia na população. Então, olha só, por exemplo, no dia 1º de outubro, no Jornal Popular de 1987, radiação gera câncer. Só o título de algumas matérias para a gente ter uma noção do que as pessoas estavam vendo no jornal. Olha só o pânico. Radiação gera câncer, no dia 1º de outubro. No dia 2 de outubro, no mesmo jornal, detectados novos focos de radiação em Goiânia, ou seja, a todo momento poderia ser identificado novos lugares com focos de radiação contaminando pessoas. Isso no dia 2. No dia 3, dia seguinte, 3 vítimas da radiação entre a vida e a morte, ou seja, a radiação pode estar matando pessoas e qualquer um pode ser vítima daqui a pouco. No dia seguinte, agora no Jornal Diário da Manhã, 4 de outubro de 1987, agora já são 6 vítimas entre a vida e a morte. E aí, no dia 6 de outubro, 2 dias depois, agora no Jornal Popular de novo, as 10 vítimas de radiação têm 1 semana de vida. Olha só, davam 1 semana de vida para 10 pessoas que estiveram mais próximas da radiação. E já no dia 24 de outubro, no final do mês, morrem as 2 primeiras vítimas da radioatividade. E daí, né, para as 4 pessoas que morreram de fato diretamente e para o pânico que se criou por tantas outras que poderiam ter morrido ou que achavam que poderiam morrer por ter sido contaminado ou, né, por potencialmente ter sido contaminada pela radiação em Goiás. Então, o primeiro ponto é isso. Imagina como o pânico das pessoas, né, na cidade de Goiânia. Radiação causa câncer, encontrados novos focos, vítimas da radiação entre a vida e a morte, sobe para 10 o número de pessoas entre a vida e a morte, isso em 2 dias subiu de 3 para 10 pessoas entre a vida e a morte, morrem as primeiras vítimas. Ou seja, o mês de outubro para o goianiense foi um mês maluco.
Foi um mês de pânico, foi um mês de muita apreensão, de muita angústia. Porque, mais uma vez, qualquer pessoa que andou de ônibus, né, andou de ônibus coletivo, que esteve próximo daquele bairro, poderia ter sido contaminada. Né? Não só próximo do bairro onde aconteceu o acidente, mas em qualquer lugar por onde os ônibus passaram, que as pessoas poderiam ter simplesmente circulado com a pedra. Então isso começa para imaginar a representação disso para si mesmo. Né? Primeiro o medo, a angústia, o pânico. Isso na imprensa local. Agora olha só, o acidente na imprensa nacional. O Jornal do Brasil, por exemplo, escreveu em letras garrafais: entre a pobreza e a ignorância, a tragédia nuclear. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, dia 1º de novembro de 1987. Então, na imprensa nacional, nos principais jornais de circulação nacional, o que se dizia de Goiás? Entre a pobreza e a ignorância. Ou seja, ressaltando o quão ignorantes e pobres eram as pessoas que estiveram no epicentro desse acidente. E claro, isso marca para o próprio goiano. Né? Aqui o Eliezer está tentando discutir um pouquinho de como que a representação do goiano, do goianiense, do goiano que se tentou moderno, como a gente vai falar daqui a pouquinho, que se quis progressista, agora é taxado como ignorante, é taxado como pobre e por isso é causador de um acidente dessas dimensões. Ironicamente, o acidente radioativo aconteceu quando estava sendo realizado em Goiânia o Grande Prêmio Mundial de Motociclismo no Autódromo Internacional. Um jornal local captou essa relação de imagens positivas e negativas entre os dois acontecimentos. Uma semana depois de Goiânia ser assediada pela imprensa mundial, que veio relatar de perto a festa do Grande Prêmio de Motociclismo, um momento trágico faz da cidade novamente alvo das atenções jornalísticas, trazendo para cá um batalhão de profissionais da informação. Ou seja, e aí olha só do que a gente está falando. Né? Uma pessoa simplesmente que tivesse contaminado, ou altamente contaminado, tivesse ido no autódromo, poderia ter contaminado pessoas que iriam voltar para outros países com essa contaminação. Olha, a gente está falando de radiação, e radiação ela tem um grau de contaminação muito menor do que um coronavírus, por exemplo. Isso para a gente ter uma dimensão do quão perigoso é, da maneira como se espalha um acidente radiativo ou uma doença contagiosa, como é o caso da Covid-19 que está acontecendo agora. Né? Eu me lembro, por exemplo, olha só que curioso, eu me lembro quando saiu a notícia da gripe suína, né, que tinha acontecido no México, o epicentro era a cidade de Puebla, etc, etc, etc. Quando surgiu a notícia, quando chegou ao Brasil a notícia da infecção em Puebla da gripe suína, estava na minha casa um mexicano, amigo meu, de Puebla, que tinha vindo para um congresso que a gente estava participando juntos em Mato Grosso do Sul, tinha voltado para Goiânia e eu tinha acabado de levar ele no estádio. Imagina, olha só, imagina se esse mexicano, se esse amigo tivesse contaminado com a gripe suína. Né? Ele ainda passou dias na minha casa, quando eu voltei para Anápolis, eu na época morava em Anápolis, foi para minha casa, ficou uns dias lá, a vigilância sanitária bateu lá na porta, isolou o mexicano, me isolou, etc. Ficou aquele alvoroço todo. Por quê? Porque eu poderia ter trazido para dentro da minha casa uma pessoa contaminada com doença que eu não ia saber. E ainda levava no estádio, né? Um jogo da final do Campeonato Goiano, Goiás e Vila, levei para o estádio Serra Dourada uma pessoa que poderia simplesmente estar contaminada com um vírus como esse. Então esse tipo de contaminação, pessoal, ele acontece de maneiras as mais improváveis possíveis. Então a gente precisa ter noção, quando a gente estuda um acidente radiológico como esse, ou quando a gente estuda uma pandemia, uma epidemia, enfim, situações trágicas e catastróficas como essa, a maneira como as pessoas vão reagir diante disso. Quando eu peguei Covid, aí uma questão pessoal minha, quando eu peguei Covid no final do ano passado, em dezembro de 2020, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, caramba, olha só, no começo do ano eu estava escutando falar sobre uma doença que estava surgindo na China, de repente está aqui, eu peguei esse vírus. Tamanha é a velocidade de contaminação da globalização, como isso acontece. Então, o impacto disso é imenso. E no caso goiano, olha só, não para por aí. Olha só a imagem de alguns jornais de circulação nacional falando sobre o Césio. Aqui, por exemplo, é o jornal O Estado de São Paulo, Goiânia, pior acidente do mundo. Lixo radioativo vai ficar em cachimbo, físicos franceses mostram perigos. Vejam,
o pior acidente do mundo. Né? Já estava, se calculava, se pensava, o jornal Estado de São Paulo, mais uma vez, circulação nacional, que em Goiânia teria acontecido o pior acidente do mundo. Né? Então, a única referência que se tinha até então era Chernobyl. Né? E se imaginava que poderia ter acontecido algo semelhante. Agora, olha só a gravidade disso e a maneira como isso foi representado pela imprensa nacional. Além do estado de São Paulo, olha essa notícia do Correio Brasiliense. Goiânia ficou exposta à radiação durante 16 dias. Cápsula sumiu dia 13. Autoridades só souberam dia 28. Portanto, 16 dias, basicamente, 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, em que o Césio-137 circulou pela cidade de Goiânia. 16 dias circulando. Olha o tamanho da gravidade dessas notícias. Dando sequência, olha só, aqui agora no jornal O Estado de São Paulo, também do Estado de São Paulo, radiação, só Chernobyl supera Goiânia. Então, olha só Chernobyl supera Goiânia. Então, imagina como que isso se constrói no imaginário das pessoas, como que isso se constrói, se destaca para as pessoas. E claro, daqui a pouco a gente vai ver as consequências disso para o goiano. Como que as pessoas de fora do estado de Goiás passaram a ver o goiano como um potencial contaminado a levar essa doença, a levar doenças, a levar contaminações, enfim, tragédias para o restante do Brasil. Por fim, aqui do Jornal do Brasil, Césio em Ferro Velho espalha radioatividade em Goiânia. Ou seja, né, mais uma vez colocando a cidade de Goiânia em evidência, com a notícia bastante negativa. É claro que não dá para a gente esperar que houvesse menos por parte da imprensa. A imprensa fez o seu papel, alarmar sobre a gravidade do evento, alarmar sobre a gravidade da responsabilidade do Estado, alarmar sobre o problema que estava acontecendo numa cidade do Brasil e fazer com que as pessoas tivessem os devidos cuidados com relação a isso. Né? Mas a representação, que é o que o Eliezer está analisando nesse momento da tese, a representação que se tem disso para o estado de Goiás é absolutamente negativa em 1987. Ok? Agora na imprensa internacional também, olha só, não parou por aí. Com o acidente radioativo, Goiânia ficou sob a mira da imprensa nacional e internacional. Um jornal de Manágua, Honduras, assim descreveu o acidente. Segundo suas declarações, se chamou a atenção ao povo que brilhava como purpurina e que o entregou a seus parentes e vizinhos. Assim é que durante vários dias o Césio-137 circulou de mão em mão sem controle. Então, olha só, contando a história. Entregou no ferro velho, uma pessoa achou que brilhava como purpurina no escuro, falando, enfim, da ignorância, né? Ou seja, achava que era purpurina, entregou seus vizinhos, seus parentes, etc. E assim, a contaminação radioativa de Césio-137 se espalhou por Goiânia. No jornal El País, né? El País, um dos mais importantes e de grande circulação no mundo, teve também opinião semelhante. O acidente, que já se conhece como o Chernobyl brasileiro, pôs relevância uma vez mais o total abandono por parte das autoridades em que se encontram os projetos nucleares no Brasil. Então, olha só a crítica direta e acertada que o El País vai fazer do governo brasileiro, das autoridades de Goiás, de Goiânia, enfim. Né? Ou seja, a Chernobyl brasileira, né? Ou seja, o acidente comparável ao que aconteceu em Chernobyl. Quem nunca viu ou ouviu falar de Chernobyl, vale a pena procurar na internet. Tem um seriado fantástico na Netflix sobre o que aconteceu em Chernobyl, que evidentemente não se compara com o que aconteceu em Goiânia. Mas, nesse momento, Goiânia, justamente por não ter havido nenhum outro acidente desse tipo antes no mundo, que se tinha notícia, Goiânia virou a Chernobyl brasileira. E as autoridades são responsabilizadas e dizendo tamanha precariedade do projeto atômico, do projeto nuclear do Brasil. Também ainda na imprensa internacional, olha só, um jornal belga colocou em manchete: negligência nuclear, 58 irradiados no Brasil. 58 irradiados no Brasil. Aí esse 417 é a nota de rodapé. Até o jornal do Vaticano, Observatório Romano, avaliou o acidente como inexplicável. Olha só
O que é que foi escrito, como avaliou o Observatório Romano, Jornal de Circulação do Vaticano, sobre o que aconteceu em Goiânia. A cápsula pertencia ao Instituto de Luta contra o Câncer do Estado de Goiás, do qual Goiânia é a capital. Este serviço de radiação tinha sido suspenso pelo Instituto, que deveria ter informado a Comissão Nuclear para a retirada da substância radioativa. Mas, inexplicavelmente, um grande recipiente contendo cápsulas radioativas foi descarregado em um depósito de ferro velho, onde foi apanhado por 2 comerciantes de ferro. Então, olha as pessoas embasbacadas. Como que um hospital do câncer, como que um hospital público, como que uma instituição pública permite que o material radioativo seja simplesmente jogado no lixo dessa maneira para ser encontrado por pessoas que evidentemente não têm obrigação nenhuma de saber o que é aquilo e criam um acidente como esse. Né? Então, mais uma vez, isso mostra a gravidade do que aconteceu, isso mostra a gravidade da responsabilidade do Estado e das autoridades civis de Goiânia, de Goiás, do próprio Brasil como um todo, do seu projeto nuclear, da maneira como o Brasil estava lidando com os seus dejetos radioativos, enfim. A gravidade disso estampada nos gringos, né, nos estrangeiros estupefados em saber que algo assim poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, mas que o Brasil, mais uma vez, foi o celeiro desse caos. Mais uma vez, não dá para não fazer comparação com o que acontece hoje. Né, na tragédia da Covid-19, praticamente um genocídio em termos de responsabilização do governo que tem acontecido aqui no Brasil, que tem acontecido no nosso país. Vejam, o mundo inteiro, qualquer jornal que se tenha notícia, qualquer jornal de grande circulação no mundo, isso eu falo pela leitura que eu faço de alguns jornais, às vezes em inglês, em alemão, em espanhol, o que se fala do Brasil? Que o Brasil tem sido irresponsável com a pandemia. Óbvio, a maior autoridade do país é negacionista com relação à pandemia, né? Descarta o uso de máscara, vai contra o uso de máscara, é contra o uso da vacina, boicota todos os principais instrumentos que hoje são comprovadamente eficazes para o combate à pandemia, apoiando remédios comprovadamente ineficazes. Ou seja, é absurdo, é tão absurdo, né, que a imprensa mundial não pode dizer outra coisa. Ou seja, o Brasil vira motivo de chacota. Assim como o estado de Goiás, no mundo e no Brasil, as pessoas falam como as autoridades são capazes de permitir um lixo radioativo fique jogado dessa maneira e vá parar na mão de pessoas que simplesmente não têm conhecimento disso. Como que isso aconteceu? É semelhante, eu acho que é comparável ao que está acontecendo hoje. As pessoas olham e falam como uma autoridade civil, como pessoas que ocupam cargos tão importantes no mundo são contra a vacina, são contra o uso de máscara, são contra o isolamento social e apoiam remédios que não têm comprovação, que não têm eficácia comprovada. Pelo contrário, têm ineficácia comprovada pela ciência. Então, assim, são esses tipos de absurdos que a gente precisa discutir em aulas como essas, para a gente perceber o tamanho da gravidade do que aconteceu em Goiânia em 1987 e do que acontece no Brasil como um todo agora, com a tragédia, a maior tragédia sanitária da nossa história, com a Covid-19, e que a gente ainda não tem sequer uma luz no fim do túnel, a gente tem sequer perspectiva de quanto que isso vai acabar. Ou seja, todos os dias tem piorado. Todos os dias a nossa média móvel de mortos no Brasil pela Covid-19 tem aumentado. Né? Hoje bateu o recorde, passou de 2.000, e tem batido recordes há pelo menos 28 dias, quando eu estou gravando essa aula, tá? Dia 17 de março de 2021. Ou seja, pode piorar e as perspectivas que a gente tem é de que vai piorar bastante. Ou seja, a gente não sabe o tamanho dessa tragédia. E, claro, o grau de responsabilidade do Estado, que o Estado vai assumir sobre aqueles que foram afetados, seja com parentes mortos, seja pela própria morte, seja com sequelas da Covid-19. Ok? Dando sequência, a discriminação dos contra-goianos, claro, né, diante de tudo isso que estava acontecendo e dessa imagem negativa criada sobre Goiás, é óbvio que os goianos sofreriam esse tipo de discriminação. Olha só, o acidente radioativo provocou a maior discriminação da história de Goiânia. Reservas de hotéis de turistas goianos foram canceladas. Nas fronteiras de Goiás exigia-se o atestado de não contaminação para entrar em outras unidades da federação. A Barraca de Goiás foi impedida de participar da Feira da Providência no Rio Centro, no Rio de Janeiro.
Essa discriminação atingiu dimensões surpreendentes, conforme revela a carta de uma leitora indignada ao Jornal do Brasil. Olha só. Então, uma leitora do Jornal do Brasil mandou uma carta, né, de opinião indignada com o que estava acontecendo, dizendo o seguinte, olha só. Aqui em Cuiabá, onde resido, a Associação Comercial fez circular um comunicado convocando seus associados a suspenderem suas compras no estado de Goiás. Numa escola, o responsável pelo cerimonial de uma formatura sugeriu que os formandos originários de Goiás evitassem a enviar convites aos seus familiares. Então, vejam, isso aqui já em novembro de 1987. Então, reservas de goianos foram canceladas. Precisava de ter atestado de não contaminação, ou seja, que passou pelo aparelho, pelo exame, etc., para poder sair do estado de Goiás e entrar em outra unidade da federação, enfim, em outros estados. Pessoas, como é o caso dessa leitora do Jornal do Brasil, está narrando, foram impedidos de convidar seus parentes para formaturas, se esses parentes viessem de Goiás ou viessem de Goiânia. Enfim, uma série de situações discriminatórias foram espalhadas sobre todos os goianos. E alguns documentários, como esses que eu vou deixar aqui no link, na descrição do vídeo, o link para ser acessados, mostram como situações de desgaste emocional, de discriminação, que muitas pessoas que foram atingidas, que sofreram com a contaminação, ainda hoje, ou pelo menos nos últimos 30 anos, sofreram. Então, é inimaginável, né, os impactos de uma situação como essa. Em termos para a identidade goiana, para a representação do estado de Goiás no Brasil e no mundo, esse acidente destruiu qualquer imagem positiva que o estado de Goiás vinha construindo, pelo menos desde a fundação de Goiânia na década de 1930. Aula que a gente também discutiu aqui no nosso canal. E aí, claro, mais uma vez, não dá para não comparar com a realidade que a gente vive. Desculpa se eu estou sendo incisivo demais com isso, mas é impossível não comparar, porque isso está latente, a gente está vivendo isso no calor do momento. A imagem de discriminação que começa a acontecer do resto do mundo em relação ao Brasil. O Brasil está se tornando uma ilha. Claro, os voos do Brasil são impedidos, né? Não se pode fazer voos para alguns países, a entrada de produtos do Brasil começa a ser discriminado, portanto, no sentido de ser separado, de ser averiguado. Não vai assustar se daqui a algum tempo, né? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, possivelmente, talvez daqui a alguns meses, alguns anos, já tenha até acontecido, mas para nós hoje se tornou uma previsão que o Brasil seja isolado do resto do mundo, em termos comerciais, em termos políticos, em termos econômicos, em termos de turismo, justamente porque o Brasil está vivendo uma situação de calamidade pública em que o poder público do Brasil, enfim, o governo brasileiro, simplesmente não consegue dar conta do problema e trabalha muitas vezes para piorar a situação. Isso sem falar que em termos políticos propriamente ditos já existe uma chacota em relação ao Brasil. O Brasil ele deixou de ser um país de fato respeitado mundialmente como foi há alguns anos atrás, justamente porque o nosso governo não consegue cuidar do meio ambiente, o nosso governo não consegue cuidar da pandemia, não consegue cuidar da saúde, enfim, da economia por consequência. Enfim, o Brasil vira motivo de chacota, vira motivo de discriminação, assim como o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, os goianos, de uma maneira geral, foram em relação ao Brasil e também, por que não, em relação ao mundo, diante de um acidente como esse. Dando sequência, o professor Eliézer traz ainda até algumas piadas que eram comuns sobre goianos, de chacota, evidentemente, pelo que estava acontecendo, pelo o que o estado de Goiás estava representando no mundo. Na página 237 ele diz, uma das piadas, né, enfim, mais comuns eram: como se faz para identificar um goianiense? É só apagar as luzes, se brilhar. Ou seja, olha o tipo de chacota, o Brasil é fera, né, em criar humor, a gente popularmente chama, e o termo não é bom, né, de humor negro, né, ou enfim, do politicamente incorreto, mas, enfim, olha o tipo de piada que se fazia do goiano. Né? Enfim, o goiano podia ser qualquer goiano, né, ou todos os goianos, diante de uma chacota como essa, eram contaminados, podiam estar contaminados ou eram contaminados pela radioatividade. Houve algumas atitudes discriminatórias mais sérias. Os pilotos da Stock Car cancelaram uma corrida no Autódromo Internacional de Goiânia, vários produtos exportados por Goiás foram recusados, causando um sério prejuízo à economia de Goiás. Como vai acontecer, tem acontecido e ainda vai acontecer com os produtos brasileiros. Quando o mundo inteiro já estiver declarando o fim da pandemia e o Brasil ainda estiver contando seus mortos, porque simplesmente não consegue dar conta do problema, isso sem contar o risco global do Brasil colocar em xeque a vacinação do mundo.
né, porque aqui é um celeiro de criação de variações, de mutações e variações da Covid-19. O vírus está criando mutações cada vez mais perigosas e o Brasil, como não consegue parar a replicação ou diminuir a replicação desse vírus, virou um celeiro para esse tipo de situação. Ou seja, o Brasil vai se tornar não só um pária no mundo, como um risco à vacinação, enfim, aos esforços de contenção da pandemia no mundo inteiro. E isso, evidentemente, vai trazer consequências para o nosso país, né? As consequências já estão acontecendo e só tendem a piorar, como aconteceu para o estado de Goiás, por causa do acidente com o SESI 137. Por fim, pessoal, para a gente terminar, uma mancha na história de Goiânia. Então, para a história de Goiânia especificamente, olha só. A imagem de Goiânia, ela foi construída desde a década de 1930 como uma cidade moderna e de representação do progresso em Goiás entre as décadas, especialmente de 60 e 80. Então vejam, Goiânia, a gente discutiu isso, para você que não assistiu a aula sobre a construção, a fundação de Goiânia, está aqui, vou colocar na descrição do vídeo essa aula que a gente também discutiu aqui sobre a fundação de Goiânia. Goiânia foi fundada para ser a cidade moderna, a cidade que era oposta à cidade de Goiás, que representava como a cidade do passado, a cidade do Goiás velho, a cidade do Goiás antigo, e tudo tem a ver, evidentemente, com a Revolução de 1930, com o ideário de superação da família Caiado, etc, etc. Então, Goiânia queria-se, naquele momento, como uma cidade moderna, como uma cidade que representava o progresso, finalmente o progresso chegando no estado de Goiás. Durante as décadas de 30, 40 e 50, a cidade de Goiânia teve dificuldade, de fato, de implementar essa cultura do progresso, essa cultura da modernidade. A dissertação de mestrado do professor Eliezer Cardoso de Oliveira, que virou o livro História Cultural de Goiânia, é muito interessante, que vai mostrar as dificuldades de Goiânia de superar essa pecha de uma cidade interiorana, a pecha de uma cidade atrasada, enfim, não moderna, até a década de 1950. Agora, na década de 1960 em diante, Goiânia ganhou de fato esse aspecto, esse ar de uma cidade moderna, de uma cidade progressista. O progresso de Goiás podia ser medido a partir das ruas de Goiânia, da eletricidade, do esgoto, enfim, das indústrias. Goiânia estava crescendo de fato e se tornando uma cidade moderna. Durante as décadas de 60, 70 e 80, Goiânia tentou construir, e estava construindo de fato. O Eliezer, na tese dele, vai mostrar algumas representações na imprensa, enfim, algumas outras representações que eu não trouxe aqui para também não encher com conteúdo não necessariamente voltados para a questão do SESI 137, como que Goiânia foi representada nacionalmente como uma cidade moderna. Era uma ilha de modernidade e progresso no meio do estado de Goiás. Até o acidente com o SESI 137. Aí foi o acidente que criou uma mancha, derrubou, desmoronou essa imagem positiva da cidade de Goiânia. Olha só, página 232 e 233. Nos anos 60, 70 e 80, estabelece-se a imagem de Goiânia como uma cidade moderna. Até mesmo os historiadores profissionais, originariamente do contra, aceitavam a tese de que a cidade trouxe desenvolvimento e modernidade para Goiás. Um dos mais importantes deles, na década de 1970, afirmou peremptoriamente, abre aspas, creio que é possível afirmar plenamente que a construção de Goiânia marcou o início de uma nova época de desenvolvimento de Goiás, fecha aspas. Pois, embora não trazendo industrialização, ela trouxe, novamente citando ele, ânsia de renovação, a confiança no futuro melhor, o desenvolvimento do campo agropecuário e dos serviços, a virtude de divulgar o Estado, até então simples expressão geográfica no mapa, e o aumento da população. Citações vindas do professor Luiz Palacin, Padre Palacin, autor sobre o qual a gente já falou nas aulas anteriores também. Na década de 1980, o outro historiador também afirmou que Goiânia, abre aspas, representava o progresso para um Estado que tentava sair da pobreza e do endividamento. Isso, Nars Fayad Shaul, na década de 1980. Os historiadores não eram ingênuos em desconhecer os inúmeros problemas estruturais que afetavam o estado de Goiás, mas reconheciam com certa razão que depois de Goiânia e Brasília, ele não podia ser colocado mais entre os últimos do país. Enfim, de fato, Goiânia, então, até meados da década de 80, ela tinha essa representatividade, representava a modernidade, o progresso em Goiás, e curioso, hoje a gente volta a ver Goiânia dessa maneira, né? Houve todo um processo e um projeto de reconstrução da imagem de Goiás e de Goiânia depois do acidente com o SESI 137, porque o acidente simplesmente destruiu o que havia de progresso, o que havia de moderno, o que havia de positivo da imagem de Goiânia no país.
Então vamos lá, olha só. Essa aqui é a imagem que eu falei que eu ia mostrar para vocês da Lady das Neves, uma garota de apenas 4 anos de idade que praticamente comeu 737 e veio a óbito. Né? Uma vida inteira pela frente, hoje estaria aí com 38, próximo de 40 anos de idade, talvez 40 anos de idade, e que teve a vida interrompida, o futuro interrompido por conta da negligência do poder público, por conta, enfim, desse acidente desastroso. Né? Olha a beleza dessa criança, e qualquer pessoa que tem criança em casa como eu não tem como não se comover com a tragédia que interrompeu a vida dessa criança. Enfim, portanto, o acidente com o 737 foi a maior catástrofe da história de Goiás. Não somente pelo número de mortos, pelo número de vítimas, pelos prejuízos econômicos, mas principalmente porque foi uma catástrofe conceitual. Ela abalou a crença no progresso e na técnica moderna e jogou Goiás nos braços da pós-modernidade. Goiânia foi construída sob a promessa de colocar o Estado no caminho do progresso. Em vez disso, a tecnologia moderna, quase que idolatrada por alguns, contaminou a cidade com um preconceito inimaginável. Então, o que o Elias está dizendo aqui, eu concordo com ele, evidentemente, é que o acidente com o 737 ele foi uma catástrofe não só em termos de número de mortos, de pessoas contaminadas, de pessoas com sequelas, que não dá, evidentemente, para calcular, como eu disse agora há pouco, mas principalmente do ponto de vista conceitual, foi uma catástrofe conceitual. O estado de Goiás, que vinha sob a égide do progresso, da modernidade, teve esse mesmo progresso material, de modernidade, de ciência, como sendo o prepulsor, como sendo o estopim daquilo que, por conta do desregramento do poder público, por conta da incompetência do poder público, se transformou no gerador do maior preconceito que o goianiense, que o goiano sofreu até então. O goianiense, que agora era rejeitado em outros estados, cujos produtos produzidos aqui, que eram de orgulho do estado de Goiás, eram rejeitados em outros estados, justamente por conta dessa catástrofe, mais uma vez, como disse o Eliezer, conceitual, pela qual passou o estado de Goiás. Ok? Por fim, houve então um processo da substituição da cidade moderna pela cidade ecológica após 1987. Então, a partir de 1988, houve uma tentativa de construção de uma nova imagem de Goiânia. Segundo o professor Eliezer, página 240, essa preocupação ecológica continuou nas administrações posteriores. A de 1988 a 1992, o prefeito Nion Albernaz, que teve como plataforma administrativa básica a transformação de Goiânia na cidade das flores, através do ajardinamento de ruas e praças. Esse embelezamento foi tão bem aceito pela população que até a administração de esquerda que governou a cidade de 1992 a 1996, prefeito Darcy Acorce, do PT, não teve condições de abandoná-lo. E no quadriênio seguinte, em 96 a 2000, Nion Albernaz, do PSDB, voltou no poder, reassumiu novamente o controle administrativo da cidade, tendo novamente como principal programa o embelezamento da cidade. Então, e aí é uma coisa, agora já entra na minha infância, né? É curioso, quando eu li, quando eu estudei um pouco sobre isso, porque eu me lembro da minha infância, eu me lembro do prefeito Nion Albernaz, eu me lembro do prefeito Darcy Acorce, eu me lembro desse título de Goiânia, Goiânia é a cidade das flores. Eu lembro de Goiânia ser conhecido como uma cidade bonita. Hoje, infelizmente, boa parte desse epíteto, se não ele por completo, se desfez por conta de outras administrações que priorizavam outras coisas. Mas enfim, o fato é que Goiânia passou a investir no embelezamento da cidade, a produção de uma imagem como uma cidade ecológica. O professor Eliezer vai trazer na tese dele capas de listas telefônicas, para quem lembra das antigas listas telefônicas, que até 1988 sempre era com imagens que visavam o progresso, a modernidade, e a partir de 1988 flores, árvores, o verde, porque tentou-se construir, o projeto foi Goiânia é uma cidade ecológica, justamente para substituir essa imagem da catástrofe ambiental, natural, da catástrofe humana ocorrida em Goiânia por conta da falta de efetividade, da falta de responsabilidade do poder público. Em 1996, Goiânia ganhou o título de cidade ecologicamente correta, dado pela Sociedade Brasileira de Valorização do Meio Ambiente. Então, em 96, Goiânia chegou a ganhar esse título, olha só. Então, de 87, 88 a 96, portanto, em 8 anos,
Goiânia conseguiu sair de uma imagem de uma cidade catástrofe, de uma cidade contaminada, para uma cidade ecologicamente correta, né? E aí é curioso porque se não fosse algumas coisas que a gente ouve falar dos pais, dos avós, aqui e acolá, e a imprensa, quando chega a algumas datas muito específicas, a celebração, ou enfim, a lembrança dos 10 anos do acidente do SESI, dos 20, depois dos 30, se não fosse isso, a gente saberia pouco. Eu, particularmente, saberia pouco. E olha que eu nasci um ano depois que o acidente aconteceu. E de tal forma foi efetiva essa reconstrução da imagem de Goiânia para o próprio goianiense, principalmente, da cidade de Goiânia como sendo uma cidade das flores, uma cidade do ecologicamente correto, uma cidade, enfim, do embelezamento. Isso hoje, eu garanto que muitos de vocês que estão me escutando, meus alunos ou pessoas que estão assistindo no canal, talvez desconhecessem o acidente com o SESI 137, justamente porque conseguiu-se, né, e aí nisso o Estado é fantástico, né, a propaganda age de uma maneira eficaz, e tem que agir de fato, porque a gente tem que superar essas coisas, mas não excluindo da memória, não sem fazer memória de fato, como uma forma de produzir o não esquecimento e a não repetição do que aconteceu no passado, sobre a imagem da história de Goiânia. Então o fato é, a cidade de Goiânia passou por isso. A gente precisa trabalhar isso na nossa memória como algo que já se cicatrizou, mas que precisa ser relembrado para que não aconteça novamente, para que a gente cobre do poder público que isso não aconteça novamente. Mas, evidentemente, a imagem de Goiânia passou por um processo de transformação dessa cidade progressista, que foi a cidade contaminada, a cidade inculta, irresponsável, ignorante, etc., para uma nova cidade agora, a cidade das flores, a cidade da beleza, a cidade do ecologicamente correto. Ok? É isso, pessoal. Mais uma vez, terminamos aqui a nossa aula sobre o acidente com o SESI 137. Para você que é meu aluno, essa foi a nossa última aula de História de Goiás, da agora em diante a prova, né? Mas para você que está acompanhando o canal, eu ainda quero postar outras aulas sobre outros casos importantes, sobre outros acontecimentos, outros eventos históricos, ainda sobre História de Goiás. Então, pro canal História Online RV, essa não é a última aula. Pro curso de História de Goiás da Universidade Estadual de Goiás, Campo Sudeste, cidade de Morrinhos, para vocês que são meus alunos, nós encerramos aqui o curso de História de Goiás, chegando ao evento recente mais importante da história do nosso estado, que foi o acidente com o SESI 137. Recente, eu digo, porque não é imediato, porque de imediato, evidentemente, na história do mundo, o que dirá da história do Brasil e de Goiás nessas proporções, essa infeliz situação que nós estamos vivendo com a Covid-19. Ok? Mais uma vez agradeço então a sua presença, agradeço a sua companhia até aqui, você que está acompanhando o canal, que não é meu aluno, você que é meu aluno, agradeço por estar acompanhando as nossas aulas, por prestigiar os nossos vídeos, espero estar contribuindo com a formação, com o conhecimento de vocês, tá bom? Desejo que você esteja bem, desejo que a sua família esteja bem, permaneça com saúde, isolado, atendendo a todos os protocolos sanitários, para que a gente não contribua com a pior desse quadro que já está tão terrível, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.